Oi, geminianos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Grace Luz, vocês estão no Olho em Portal Tarô, são todos muito bem-vindos a participar dessa egrégora maravilhosa dos deuses gregos. Vejamos o que o mês de março tem guardado para nós. Gêmeos, março de 2022. Muito bem. Vamos clarificar a leitura com o tarô mitológico. E com o tarô prateado. Gêmeos 2022. Geminianos. Lembrando que a nossa leitura ela obedece sempre uma linha do tempo de passado, presente e futuro. Vocês adaptem-se da maneira como acharem melhor, uma vez que o tempo é fluido. Então vamos lá, gêmeos. No passado de vocês, quando eu falo passado, lembrem-se que pode ser um minuto atrás, um segundo atrás já é passado e um minuto à frente já é futuro. Então quando eu falo em passado para vocês, a gente tem aqui uma energia de inocência. Saiu para nós, vou mostrar para vocês. Saiu para nós o Ciclope. O Ciclope ele era um gigante com um olho só na testa. E apesar de eles serem antropófagos, eles comiam carne humana, eles eram os gigantes bobões. Porque o Polifemo, que é esse aqui, que é o gigante mais famoso, ele foi enganado pelo rei Odisseu, que cegou ele com uma lança e conseguiu fugir da caverna. Então por isso que o nome é Inocência. Então, gêmeos, num passado, vocês podem ter passado por uma situação onde vocês foram deveras inocentes. Quando eu falo a palavra inocente, isso tem uma conotação, pode ter uma conotação boa, mas uma nem tão boa assim, né? Quando é que ser inocente é bom? Quando eu ajo sem maldade para prejudicar alguém, né? E quando é que é ruim? Quando alguém se prevalece da minha inocência, né? Então a gente tem esses dois vieses. Essa situação de inocência, gêmeos, te desencadeou um 7 de espadas. Isso aqui é uma carta de mentira, de fofoca, de roubo, de trapaça, tá? Então essa tua inocência ou a situação inocente em que tu estava envolvido, porque às vezes a leitura pode ser espelhada, a gente pode estar falando de ti ou da pessoa com quem tu está lidando, né? Então essa situação onde a inocência foi boicotada, ela gerou uma trapaça, tá? Ou tu foste trapaceado ou tu trapaceou alguém. E quando eu digo trapaceou alguém, eu tô falando de jogo sujo, sabe assim, quando tu engana, quando tu mente, quando tu age de má fé, é disso que a gente tá falando. Esse processo de trapaça e de engano gerou muita fofoca, gerou conversas paralelas, gerou incomodação, gerou papo, telefone sem fio, como a gente diz, tá? E possivelmente, geminiano, essa situação, ela tenha sido no ramo emocional, no aspecto emocional, porque aqui a gente tem o 9 de copas, que nos fala de uma reunião de fatores que deveriam ser agradáveis
ao meu emocional, tá? Então, assim, essa confusão toda em que tu estiveste metido, ou que tu te meteste, né? Não sei como é que foi. Ela tinha um viés emocional, tá? Digamos que a intenção de tudo ali, a tua intenção, digamos que não era ruim, era inocente, porém, para chegar aos fins, os teus meios foram desastrosos. Tu queria fazer um bem-te-vi, mas tu acabou fazendo um urubu, tá? É isso que eu vejo aqui. No presente, Gêmeos, a gente tem a carta da Helena de Troia. Olha só, a palavrinha disputa. Essa menina aqui, ela foi disputada por dois grandes homens, o príncipe Paris de Troia e o rei Menelau de Esparta. Então, quando sai a carta da Helena, isso nos mostra que tu tá metido numa disputa de duas grandes coisas, de duas grandes potências, duas grandes pessoas, duas grandes empresas, dois grandes momentos, dois grandes jogos, duas grandes situações. Então, tu tá sendo alvo da disputa de duas ou dois alguma coisa, tá? O que acontece com a Helena é que a Helena, ela foi raptada pelo príncipe Paris, e depois ela foi recuperada pelo marido, pelo rei Menelau. Só que entre esse rapto e essa recuperação, passaram-se 10 anos. Ou seja, essa confusão que tu tá metido, geminiano, ela pode durar um tempo razoável. E não é só o tempo que é importante citar. Durante essa batalha, essa guerra de 10 anos, muitas pessoas foram machucadas. Muitas pessoas foram mortas nessa guerra. Então, assim, essa situação em que tu te encontra, ela pode estar deixando muita gente prejudicada, muita gente machucada, muita gente em desvantagem. E quem é o grande pivô? Tu. A responsabilidade é tua. Como assim é minha? É tua. Porque a Helena, ela foi raptada por Paris, mas ela poderia muito bem ter dito, não quero ficar aqui contigo, me devolve, vou lá para minha casa do meu marido. Ela poderia ter feito isso, ela não fez, porque era conveniente para ela ficar com o novo amor. Então ela estava curtindo, era agradável a ela. Então ela ficou um pouco com um, depois um pouco com o outro. E aí isso desencadeou essa guerra, que durou 10 anos, onde morreu muita gente inocente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente não se posiciona, Gêmeos, diante de uma situação, quando a gente não se posiciona, isso gera um karma pra gente. Porque quando tu não te posiciona e tu acaba prejudicando indiretamente ou diretamente outras pessoas, terceiras pessoas, esse prejuízo que tu causa a essas pessoas, ele vai voltar pra ti mais tarde. Porque quem foi o causador? Tu. Então, assim, tipo, eu demiti um cara que tem uma família enorme porque botei pra rua porque eu quis botar. Porque cheguei chateada na empresa, eu sou a diretora, botei ele pra rua. Ele tem 5 filhos. Aí o coitado do cara tá lá passando trabalho, né, com as 5 crianças. E por um capricho meu, eu demiti um cara que tem 5 filhos pra criar. O que eu quero te dizer é que, assim, isso é uma aquisição de um karma negativo pra mim. Porque além de eu ter prejudicado a criatura, eu ainda prejudiquei mais 5, que eram inocentes e não tinham nada a ver com isso. Então, assim, quando tu prejudica voluntária ou involuntariamente outras pessoas, automaticamente isso depois volta pra ti. Então é disso que eu tô falando, se tu consegue me entender? Essa jogada toda, Gêmeos, nos traz um 10 de espadas. O tarô, ele conta uma historinha que vai do 1 até o 10. E é uma sequência. O 10 é a última carta, é a finaleira. E o naipe de espadas nos mostra uma pessoa com 10 espadas cravadas nas costas, ou seja, quando acabou as minhas forças, game over. Então essa situação aqui, provavelmente, Gêmeos, hoje tu tá te encontrando assim numa situação de isso, sabe? Sem forças mais para lutar. A parte boa é que, como é o 10, chegou ao fim, tá chegando ao fim essa época de sacrifício, de dor, de dilaceração. Então a parte boa é essa, porque depois do 10 começa uma nova fase, vem o número 1. A parte ruim é que tu ainda tá sofrendo, porque a gente tá falando do presente, tá?
essa dor que tu tá sentindo, esse peso, essa carga toda que tu tá trazendo, Geminiano, ela foi gerada porque tu tiveste muitas opções e provavelmente tu fizeste as escolhas erradas. Por conta disso, quando a gente escolhe errado, a gente acaba na lona, tá? Então esse 7 de copas aqui me mostra que te foram, ou estão te sendo, porque a gente tá no presente, né? Estão te sendo oferecidas várias coisas, várias oportunidades, várias situações, e tu não tá sabendo te posicionar e fazer a escolha certa. Por conta disso, aquele 10 de espadas ali. O tarô pede, Gêmeos, que tu haja como o arcano maior da força. O que é o arcano maior? São quando a gente sofre influências externas, ou seja, que independem do nosso livre-arbítrio. Então essa carta diz o quê? Percebam que é uma moça dominando um leão, uma coisa que é humanamente impossível. O que essa carta quer dizer? Que é para tu usar a sabedoria acima da força. Sabe quando a história se apresenta assim, porque aqui a gente tem uma história pesada que tá pairando sobre a tua vida, né? Então essa carta nos diz assim, ó, não adianta gritar, não adianta bater, não adianta discutir, não, essa parte da revolta não vai adiantar nesse momento. Tu precisa usar a sabedoria, a calma, a tranquilidade. É difícil? Talvez, mas é a única maneira de tu sair da situação que tu tá. Serena os teus pensamentos, pensa melhor, organiza tudo para depois agir, porque realmente tu tá atravessando um fogo cruzado, a guerra de Troia, né? Tu tá no meio do fogo cruzado. Se tu não tiver muita sabedoria, tu vai acabar sucumbindo. Creio que tu vai conseguir passar por isso e tu vai fazer a escolha certa, porque no futuro a gente tem a carta do Sol. A carta do Sol é uma carta que nos fala, o deus Apolo é o deus que tinha o objetivo de levar o sol para o céu de manhã e de tardezinha fazer se pôr. Então é um cara que ele leva a luz para as pessoas. Então, Geminiano, eu acho que com a decisão que tu vai tomar, diante dessa situação que tu está vivendo agora, tu vai conseguir esclarecer, clarificar muitas coisas para ti e para os outros. Coisas que ficaram escondidas, coisas que ficaram malditas, coisas que ficaram mal resolvidas, tu vai conseguir trazer as claras e isso vai ser muito bom. Vai ser muito proveitoso. Porém, a gente tem aqui junto com o Sol a Lua. E a Lua, ao contrário do Sol, ela nos fala de dúvida, de nebulosa. Então, o que a gente tem aqui? Quando as coisas vierem às claras, vai surgir, que aqui a gente está no futuro, né? Vai surgir uma situação em que tu vai precisar te dedicar um pouco mais, presta atenção. Tu vai trazer todas as coisas às claras, já fez a tua escolha, só que daí surge a Lua, que é uma figura, um arcano maior também, que nos traz alguma coisa escondida. Então, depois de tu clarificar tudo, vai faltar uma coisinha, vai surgir um calcanharzinho de Aquiles para te incomodar. Sabe assim, quando tu acha que tá tudo certo e aí vem uma coisinha assim para boicotar a tua felicidade? É disso que a gente está falando. E esse detalhe, essa situação aqui oculta, essa situação nebulosa, Gêmeos, ela vai te exigir uma ação de clarificar também, tá? Ou seja, não deixa isso aqui atrapalhar a luz que tu veio trazer para essa situação. A partir do momento que tu lutar com o que tu puder para trazer essa luz, a roda da fortuna, ela gira. Aqui a gente tem as deusas do destino que elas nos mostram assim, ó, que mesmo com essa nebulosa, a tua ação de clarificar as coisas, ela vai te levar para um novo nível. Ou seja, a situação ela vai mudar. Ela não vai ser mais como ela está aqui no presente, tá? Isso aqui vai ser substituído por uma outra situação. Porém, quando a roda girar e a situação mudar, tu pode se sentir como o 5 de copas, que é aquele carinha que está desolado, que está chorando sobre o leite derramado, está arrependido. Então essa clareza que tu trouxe as coisas, digamos que tu chacoalhou o poço para a sujeira vir para cima.
E aí quando a sujeira vem para cima, há uma mudança de planos, há uma mudança de situação, e aí tu te arrepende do que foi feito, tu te arrepende do que foi dito, tu te arrepende do que foi combinado. Sabe assim, tu resolve fazer as coisas acontecerem, tu resolve contar a verdade. Vou falar a verdade. Tá aqui, vou clarificar, vou falar a verdade de tudo. Mas essa verdade ela não vem completa, ela vem com alguma coisinha faltando. E aí a roda da fortuna te obriga a esclarecer essa coisinha que ficou faltando, que não é uma coisinha pequena, não é uma coisinha que passa despercebido. E aí vem o arrependimento. Não sei se por ter tido que contar tudo, trazer às claras tudo, ou por ter perdido o que estava escondido e que tu teve que revelar, tá? Mas surge uma sensação de não devia ter feito isso. Às vezes, gêmeos, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por mais dolorida que seja a verdade, ela é sempre preferível à mentira. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A verdade é sempre preferível. Então, assim, na dúvida, sempre fala a verdade. Vai doer? Vai doer. Mas muito melhor vai ser do que tu contar uma mentira e depois a tua máscara cair. Porque daí são duas vergonhas. É o tu ser desmascarado, né? Porque tu mentiu. E tu perder a confiança das pessoas que são tão importantes pra ti. Então, presta atenção. Se eu posso te dar um conselho, não mente. Se é pra falar, fez errado, tudo bem, todo mundo erra. Errar é humano. Mas não esconde, não oculta nada. Traz as claras, porque é isso que o teu jogo tá pedindo. Não deixa nada, não deixa pedra sobre pedra. Esse baralho aqui, gêmeos, é uma parte nova do Oracle que veio agora, recém foi fabricada, tá quentinha, saiu do forno agora. E ela nos traz objetos dos deuses e dos semideuses que vão te ajudar a se defender ou a atacar nos próximos 30 dias. Então, o que saiu para ti, olha que coincidência, a clave do Ciclope. Lembra que saiu para ti ali o primeiro Ciclope? Ó, saiu o Ciclope no passado e agora saiu a clave do Ciclope. O que é a clave do Ciclope? A clave do Ciclope é um objeto, a clave é um objeto que ela faz barulho, ela estremece e ela serve para defesa. Então, assim, afinal de contas ele tinha um olho só, né? Ele precisava se defender de alguma forma, então ele se defendia com essa clave. Então, assim, pega a clave do Ciclope e protege o teu olho, porque tu só tem um. O Ciclope só tem um olho, e é o olho que tudo vê. Então tu pega essa clave e protege a visão. Voltando, estamos falando de novo da verdade. Gêmeos, se tem alguma coisa que está oculta, se tem alguma coisa que está atrapalhando a tua caminhada, por favor, defenda essa verdade com unhas e dentes e com a clave do Ciclope. Tá bom? Vai ser melhor para todo mundo. Meus amores, eu quero me despedir de vocês pedindo o like de vocês, que vocês compartilhem o vídeo, comentem, e quero agradecer ao Papai do Céu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedir para ele que ele nos dê o mês de março com muita verdade. Essa é a palavra de ordem para os geminianos. Tá bom? Um beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro. Diego, um grande abraço.